A aula de hoje versará sobre o processo de coordenação, as orações coordenadas assindéticas e sindéticas, isso é, a assindética que não é portadora do síndeto e a sindética que é portadora do síndeto. Vamos conhecer os nexos, as locuções, que são coordenativas, a oração, que é coordenada, a substituição dos mesmos, uma ou duas regras de vírgula, que faz parte desse processo, e a inserção do vocábulo que fez parte da aula número 1. Antes de começar a aula da professora Bia, alguns recados. Você adquiriu esta videoaula e por isso tem acesso a este vídeo em modo privado no YouTube. A reprodução é proibida para terceiros, sendo monitorada por rastreamento ativo. Você também recebeu por e-mail um material de apoio em PDF. Curso Vigor, excelência em cursos preparatórios para concursos públicos municipais, estaduais, federais e militares. Então, tudo que você precisa está aqui no quadro. Me deem um acompanhamento aqui, ó. Nós vamos começar com a ideia de período. Vão olhando ali a coluna e me ouvindo. Isso também cai em prova. Saber a diferença entre período simples e período composto. Então, a nossa aula hoje versa sobre o processo de coordenação. Mas é impossível você entender o processo de coordenação sem antes entender a diferença de um período, de uma oração. Então, a gente vai separando isso. Período, minha gente, é uma ideia que começa com a inicial maiúscula e termina no primeiro sinal de pontuação, ponto final, exclamação ou interrogação. Se nessa ideia você encontrar um verbo ou uma locução verbal, vão olhando ali na coluninha, tudo que eu estou falando está desfilando ali. Um verbo ou uma locução verbal. O que é locução verbal? Um verbo ao ladinho do outro que junto dá uma oração. Então, no momento que eu te digo choverá, você tem uma ideia firmada, é um verbo, isso é chamado de período simples. Não, mas dizia assim, deverá chover. Também é uma ideia completa, só que você tem dois verbos. Dois verbos formam uma oração, porque a gente fala em locução verbal quando você tiver um verbinho ao lado do outro. Resumindo, um verbo ou uma locução verbal, o seu período será classificado de período simples. No momento que você tiver dois ou mais verbos, você tem um período classificado de composto. É raciocínio lógico, né? Simples, composto. Só que o período composto, ele se divide por coordenação e por subordinação. Mas hoje não é dia de nós tratarmos do período composto por subordinação. Hoje é o dia de nós tratarmos do período composto por coordenação. Já estamos vendo que a sequência desse raciocínio será o período composto por subordinação. No período composto por coordenação, e agora a gente está chegando à segunda coluninha, nós temos que saber que ele é chamado de período com orações independentes. Por isso é composto por coordenação. As orações se coordenam, elas não dependem do articulador, não dependem da conjunção. Diferente quando nós estudarmos o processo de subordinação, que as orações terão uma dependência com o nexo colocado ali. Se eu te dissesse estudo, vírgula, trabalho, eu tenho duas orações, num período composto, composto por duas orações. E vocês podem ver que eu tenho toda uma ideia, eu não preciso de mais nada. Estudo, trabalho, são duas ações. Este período é chamado de composto por coordenação, porque são duas orações independentes. Mas eu também poderia te dizer, para fazer a ponte e caracterizar, vai depender de quem escreve, de quem passa a mensagem para você, se ele vai te dizer estudo e trabalho. Agora, eu uni as duas orações com uma conjunção.
E daí nós vamos ter a listagem das conjunções que decorando ajuda. Mas a decoreba não resolve, somente a decoreba. Entenderam, minha gente? Decorar os nexos e as locuções é importantíssimo. É assim como decorar tabuada, lá no nosso início de aprendizagem matemática. Porém, tudo é consulta no texto. Tudo a gente tem que ver no texto. Por isso eu coloquei encrencas aí. Eu decorei, por exemplo, que um E normalmente é adição, mas dependendo do contexto, ele poderá ser oposição. Por isso, depois da segunda coluna, que a gente está entrando no período composto por coordenação, a gente sabe que para ser composto tem que ter no mínimo 2 verbos ou mais. E se essas orações se juntarem, também a gente coloca, por exemplo, vim, vírgula, vi, vírgula, venci. Eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Também é afirmado que essas orações são justapostas. Também está certo. São orações coordenadas entre si, justapostas, sem o articulador. Nós chamamos de orações coordenadas assindéticas. O que significa a palavra assindética? Desmembra, minha gente. Sindética vem de síndeto. Síndeto é a mesma coisa que articulador, conector, conectivo, conectivo, conjunção. A gente dá todas essas palavras porque tem banca que fala articulador, outro fala conector, e assim você está estudando e está vendo que uma é sinônima da outra. Por isso, quando você tem várias orações ligadas por vírgula, sem o articulador, nós chamamos de ocas, orações coordenadas assindética. O prefixo a significa não, eu desmembrei ali colorido, e sindética significa síndeto. Então, a sindética é não síndeto, não é iniciada pelo síndeto. Elas são independentes, são separadas por vírgulas. Importante, porque quando eu te der pontuação, uma das regras de pontuação diz: vim, vi, venci. Uma sequência de verbos é uma sequência de orações. E daí eles vão te dizer que as vírgulas separaram orações coordenadas assindéticas, ou eles vão te dizer que a vírgula separou orações justapostas. Elas não têm o articulador, então elas são justapostas. Orações coordenadas assindéticas são orações justapostas, porque elas não têm o articulador. Tudo bem até aqui? No momento que a tua oração começa com o síndeto, a tua oração é chamada de coordenada sindética. Sindética, sim, tem o síndeto. Por isso, agora a gente vai ver os síndetos. Mas antes de ver os síndetos, que vai nos ajudar muito com o pé sabendo os síndetos decorado, a gente já tem um pé lá no que eles, de repente, possam te pedir. Daí eu vou fazer a constatação dentro do teu texto, dentro do teu fraseado. Mas a gente tem que saber a significação de cada uma. No processo de coordenação, nós dividimos em 5 este processo, chamados de aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Ora, qual é a significação de cada uma? Porque, às vezes, numa prova também te pedem a significação, a coerência, o sentido. Está bonitinho ali. A aditiva significa soma, adição. A adversativa significa oposição, contraste. A alternativa significa alternância ou exclusão. Tipo, quando eu te digo, ora chove, ora faz sol. Eu estou alternando. Agora, se eu disser, ou Felipe fará a prova, ou Felipe ficará em casa. Ora, este ou é um excludente. Correto? Então, esse ou, ora, quer e já, que a gente vai memorizar dos nexos, ele tem na sua significação alternar ou excluir. Conclusiva significa conclusão. E explicativa, explicação. Para facilitar tudo isso, nós temos os articuladores, conectores, as conjunções, os nexos principais. E do ladinho as suas locuções.
Por isso, quais são os nexos aditivos? E nem. O E soma, ideias positivas, estudo e trabalho. O nem, ele soma ideias negativas. João não estuda, nem trabalha. Eu estou juntando negações. O E está juntando afirmações. Por isso, e nem. No adversativo, que é um dos recordistas em concurso público, nós temos o mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Daí eu separei as locuções para você entender que nexo, conjunção, é uma palavra, que locuções são duas ou mais. Por isso, no entanto e não obstante, a gente separou, mas elas fazem parte da adversativa. Alternativa, ou, ora, quer ou já. Conclusiva, logo, então, assim, portanto. Na locução, por conseguinte, por isso. Na explicativa, porque, sempre junto e sem acento, quando ele é conjunção. Porque eu tenho 4 empregos do porquê. Ele junto, sem acento, será sempre uma conjunção, um articulador. Pois, do ladinho, já que, visto que, posto que, nós chamamos de conjunções ou locuções explicativas. Pronto. Isso é o que você vai fazer como tabuada, como mandamento. Sabendo isso, agora a gente entra nas amarras de tudo isso que o processo de coordenação possa fazer. Por isso, do ladinho, nós temos as encrencas. E as encrencas têm que ser consideradas substancialmente. Por que elas têm que ser consideradas? Porque do ladinho eles vão te dizer que um E pode ser copulativo. É verdade. Um aditivo é copulativo. Copular, copulativo. Certo? Eu estou juntando, unindo. Eles vão te dizer que também pode substituir um E. Pode. O único problema é te dizer que também é conjunção. Não é? Por isso a gente colocou aqui na coluna das encrencas. Ah, mas eles podem te dizer que um E pode ser substituído por mas também, como também, assim também e bem como, preservando o sentido do texto, preservando a coerência do texto. Sim, preservando a correção, está escrito correto. O que você não pode admitir é que eles te chamem de conjunção. Certo? Porque eles são advérbios, ou locuções adverbiais, então eles não são conjunções, enquanto que o e e o nem, lá está o estereótipo, o modelo da conjunção, que é aditiva. Bom, também aqui nas encrencas, a gente tem um e, que 99% significa adição. Mas um e pode, dependendo da segunda oração, se ela está negando. Ora, um não, um nunca são advérbios de negação. E daí eles te dizem que ele é católico, mas não frequenta a igreja. Bom, a pessoa que é católica normalmente frequenta a igreja, o ritual. Mas não frequenta a igreja. Este mas poderia ser substituído por um porém? Pode, mas porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante. Mas ele também poderia ser substituído por um e. Qual é a bronca quando você tem um e ainda? Que aqui na encrenca da encrenca, vai olhando no nosso esqueminha, eu falei da pontuação. E que na frente de todos aqueles articuladores que você vai memorizar, que vai te ajudar uma barbaridade nas provas, haverá vírgula antes. É uma regra de vírgula. A vírgula introduzindo uma oração coordenada, sindética, tem o síndeto. Então, a vírgula na frente faz isso. Ela faz com que eu introduza, junto com o articulador, uma oração coordenada, sindética e o nome do nexo. Mas e se as orações fossem independentes? Eu teria vírgula separando orações coordenadas assindéticas ou justapostas. Agora, se está na frente do síndeto, está introduzindo, junto com o síndeto, uma oração coordenada, sindética e o nome do articulador. Bom, mas por que a vírgula é bronca aqui dentro?
Porque quando for aditivo, você deverá, e somente no aditivo, você deverá consultar o sujeito das duas orações. Quando eu te digo, eu estudo e trabalho, quem é que estuda? Eu. Quem é que trabalha? Eu. Não haverá vírgula na frente do articulador aditivo. Mas se eu disser que eu estudo e o Felipe trabalha, quem estuda sou eu e quem trabalha é o Felipe, haverá vírgula na frente do articulador. Numa questão de pontuação, eles te dizem, a presença da vírgula, eu estudo e o Felipe trabalha, justifica-se por introduzir uma oração coordenada, sindética, aditiva, com sujeitos diferentes. Todo esse histórico. E só vale para a adição. Os demais, na frente do adversativo, do alternativo, do conclusivo e do explicativo, haverá vírgula sempre, por introduzir uma oração coordenada. A oração nunca é coordenativa. Tem que prestar atenção também. A oração é sempre coordenada. Se tem o articulador, é sindética e o nome do articulador. Agora, se for só o nexo, por exemplo, eles sublinharam só o e, só o mas, bom, então ali eu tenho uma conjunção coordenativa. Quem é tiva é a conjunção ou a locução, e quem é ada é a oração. Bom, ainda no campo das encrencas, no adversativo, eu tenho o não obstante. Ah, Bia, mas eu decorei lá, ó, no entanto, não obstante, assim como você memorizou que 99% um e será adição, mas em 1% ele é encrenca no adversativo, o não obstante normalmente é oposição, mas ele pode ser uma concessão. Na próxima aula de processo de subordinação das adverbiais, a gente estuda as concessivas. E daí, lá na concessiva, diz, ó, embora, conquanto, ainda que, apesar de que e mesmo que. E não vai ter o não obstante, porque eu já estou te chamando a atenção aqui. Como o não obstante baila aqui e lá, ele está nos dois. Como é que eu faço essa distinção? Quando eu te digo assim, ó, fui trabalhar, embora estava doente. Bom, o estava no ava, então não é embora. Quando eu te digo, porém estava doente, foi trabalhar, porém estava doente. Agora, se eu dissesse, foi trabalhar, embora estivesse, com 2 S's. Estão vendo ali? Já vira concessão. Entenderam? Por isso eu coloquei o não obstante e fiz a relação com o verbo para facilitar mais a tua compreensão. Quando é que o não obstante é adversativo, é de oposição, ou quando é que ele pode entrar no campo da concessão. No processo de subordinação, quando a gente estudar a concessiva, vamos enxergar isso melhor. Então, eles vão te dar o verbo, vão te dizer em que alternativa existiu a locução sublinhada como ideia de oposição ou como ideia de concessão. E você vai localizar o verbo. O verbo com 2 S's, estivesse, amasse, vendesse, é o que nós chamamos de imperfeito do modo subjuntivo. Eu digo 2 S's para facilitar mais, né? Quanto mais dicas a gente puder ter numa hora de concurso, melhor. Correto? Então, você vai ver a distinção é pelo verbo. Pelo verbo, você vê se ele é adversativo ou se ele é concessivo. Por isso, ele está aqui na lista da bronca. O que tem do alternativo que eu tenha que saber de informação para cuidar numa questão? Que eu sei que ou, ora, quer e já são nexos alternativos. Mas eu tenho que observar que se eu te dissesse assim, ó, ora chove, vírgula, ora faz sol. Eu tenho alternância aqui? Tenho. Mas eu tenho que cuidar se eles fizerem a comparação do primeiro ora com o segundo, afirmando que ambos são conjunções. Por isso ele está ali na coluna da bronca. Quando você tem um ou, um ora, um quer, um já maiúsculos, nós chamamos de partícula expletiva ou de realce. É um enfeite que eu posso tirar. Na realidade, quem me dá a ideia de alternância é o segundo. O primeiro serve para enfatizar, para realçar, por isso ele é chamado de partícula expletiva ou de realce. Agora, se ele for minúsculo, vai ter vírgula na frente, ele é uma conjunção coordenativa alternativa. Feito? E agora,
E ainda, ele me diz assim, em que alternativa existe um vocábulo sublinhado ou não? Não preciso nem sublinhar. Um vocábulo sublinhado que seja disjuntivo. Ora, nós já vimos que o copulativo são os aditivos e o disjuntivo são os alternativos. Fica fácil, você olhando para o mapinha, vai memorizando as palavras e a ligação que ela tem com cada situação que uma questão de prova pode te questionar. Depois a gente entrou no bloco dos conclusivos. E a gente sabe os nexos, sabe as locuções, mas tem aqui algumas informações na encrenca. E uma delas é o vocábulo pois. Porque se você olhar ali os articuladores, o pois está listado no explicativo. No processo de subordinação, a gente também vai ver o pois no causal. Mas agora ele está na bronca, porque um pois entre vírgulas, substituível por então, por logo, por portanto, ele é conclusivo. Nas questões ali, a gente vai tentar ver se tudo isso a gente enxerga. Procurei fazer uma seleção de questões onde a gente possa aplicar isso, porque o mapa tem valor, se você lendo a questão, pode fazer esse link. Então, já sabe, a questão do pois, eu olhei, está entre vírgulas, e eu substituí por então, por portanto, ele é conclusivo. Um pois, ele tem vírgula. Eu olhei para o verbo, quando eu te digo corra, pois a vida é movimento. Este corra dando ordem. O pois com uma vírgula, ele é explicativo, está lá, por isso você viu quando decorou os articuladores e as locuções. Mas na próxima aula a gente vai ver o processo de subordinação. E um pois, você olhando para o verbo, e tem uma vírgula, não tem a constatação do verbo do explicativo, ele vai ser causal, e lá no processo de subordinação a gente vai enfatizar. Nós queremos enfatizar agora o pois no processo de coordenação, que ele pode ser conclusivo ou explicativo, certo? Bom, mas ainda na encrenca, nós temos o destarte e o dessarte, que ultimamente está caindo bastante em concurso público. Uma das questões é essa, ó, todo o histórico que eu te dei aqui, ó. Isso aqui tudo já foi motivo de prova. Para a gente não fazer questão por questão, eu coloco ali no mapinha. E você dá uma boa lida para ver se aquilo está funcionando. Então, quando você vê ali o destarte, e ele te diz que é conjunção, mentiu para você. Nem destarte e nem dessarte são conjunções. Se fossem, eu teria listado lá no conclusivo. Se te disserem que eles são advérbios, é verdade. Pode também não te dizer nada. O problema é falar que eles são conjunções, e daí não está certo, mas afirmando que são advérbios, está correto. Ora, se nós aprendemos que este, esta, isto são pronomes demonstrativos que nós utilizamos para introduzir uma ideia, o esse, essa, isso é uma retomada da ideia. Por isso a gente diz que o este com T, esta e isto são pronomes catafóricos. Catafórico é o que vem depois. E o esse, essa, isso com dois S's são anafóricos, porque eles se referem àquilo que vem antes. Por essa razão, eu fazendo essa ponte, eu quero te dizer que destarte com T tem a mesma relação que o este, esta, isto. Ele é catafórico, porque o dessarte com dois S's tem a ver com esse, essa ou isso. Ele é anafórico. Tudo está ali bonitinho. Então, eu já sei que eu vou utilizar numa lacuna, se me pedirem, poderia substituir o logo por destarte. Pode, por dessarte também. Agora tem que ver dentro do contexto. Se eu estou retomando, eu vou usar dessarte. Se eu estou introduzindo uma conclusão, eu vou usar destarte com T. Tá legal até aqui? Mas teve uma prova bem recente em estrutura e formação de palavras. Nós vamos ter esse capítulo numa aula. Em estrutura e formação, a gente tem processo por composição, a gente tem processo por derivação, e lá no processo por composição, a gente tem a justaposição e a aglutinação.
Pô, eu estou lá no processo de coordenação, a Bia vai lá para a estrutura e formação, porque eles aproveitaram essa palavra para fazer esse link. Então, eu já estou aproveitando fazer a costura. Qual é a diferença de justapor e aglutinar? Justapor é quando você junta palavras formando uma terceira, sem retirar nada. Quando eu te digo pé de moleque, couve-flor, eu estou juntando. Passatempo, girassol, né? Eu estou juntando as palavras, formando uma outra. Agora, quando eu junto e tiro alguma coisa, o meu processo é chamado por composição por aglutinação. Um A com crase, por exemplo, é um processo por aglutinação. Eu juntei 2 As e coloquei o sinal indicativo da crase. Quando eu junto D mais A, eu juntei o D, tirei o E, peguei a consoante D mais o A e formei uma aglutinação. Por isso, caiu numa prova o processo de formação de destarte e dessarte. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Imagina a formação da palavra. E daí está bonitinho ali. Destarte significa desta arte. E dessarte significa dessa arte. Eu juntei para formar o destarte e o dessarte. Por isso, ele é um processo por composição por aglutinação, porque eu juntei com perda de elementos. Certinho até aqui? Ainda no mapa. Lá no explicativo, sempre observando o verbo anterior, porque você memorizou que porquê, sempre junto, sem acento, para ser conjunção, isso é importante. Pois, um que substituível por pois, a gente vai ver ainda a encrenca da encrenca, ele está ali citado. Já que, visto que e posto que, para você constatar a explicação, você tem que olhar sempre para o verbo antecessor, porque no processo por subordinação são os mesmos articuladores. Nos demais, condicional, comparativo, são outros, mas o causal é igualzinho ao explicativo, com a diferença de a gente observar o período e constatar o sentido desse período com o verbo anterior e com o nexo formando a oração posterior. Daí nós abrimos um capítulo chamado de encrenca da encrenca. Por quê? Para agredir mais o nosso cérebro e saber que isso tem uma importância substancial para quem é concurseiro. Nós vimos na aula passada a questão dos quês. Te mostrei o que para concursos, os principais, no processo por coordenação, e agora a gente está falando do processo de coordenação, porque nós estamos linkando. Ora, a gente sabe que um que no processo de coordenação pode ser aditivo. Quando é que um que é adição? Está ali a fórmula. Quando ele estiver no meio de 2 verbos iguais. Quando eu te digo lava, que lava. Ama, que ama. Joga, que joga. Trabalha, que trabalha. São verbos iguais. E o que no meio, você pode, inclusive, substituir este que por um e. Ele tem valor de adição. Então, ele é uma conjunção coordenativa aditiva. Não, mas se eu te dissesse Felipe, mas não a Maria, representará o grupo amanhã. Ora, Felipe, porém não a Maria. Quando eu posso substituir o mas por o que por um mas, por um porém, este que tem valor de oposição, adversidade, contraste. E daí ele é classificado de conjunção coordenativa adversativa. Finalmente, o nosso que pode ser substituído por pois, certo? Consultando o verbo antecessor, ele será explicativo, porque nós temos que cuidar que ele também vai viajar para a aula número 3, para a próxima aula, no processo de subordinação, onde eu vou explicitar as orações adverbiais e o senhor que estará lá presente junto com outros, mas ele estará junto com causal. E a gente sabe que explicativo e causal nós dependemos do contexto da frase, do verbo antecessor, juntamente com a oração que vem posterior. Ora, ainda eu falei da vírgula. Nós já estamos enxertando regras de vírgula. Quando chegar numa aula de pontuação, que eu te der as regras da vírgula, você já tem isso bem claro.
Uma das regras importantes para concurso é essa, que na frente dos articuladores, lá das conjunções e locuções, haverá vírgula, introduzindo uma oração, coordenada, sindética e o nome do articulador. Porém, no aditivo, você deve consultar os sujeitos. Sujeitos diferentes, vírgula obrigatória. Não tiver sujeitos diferentes, o sujeito é igual, não haverá vírgula. Porém, minha gente, você cuida, quando aqui eu te disse que um E pode sim ser adversativo. É católico, mas não frequenta o ritual cristão. Deveria. Estou negando, estou me opondo à oração anterior. Ora, este mas tem vírgula. Poderia substituir este mas por um E? Eu estudei lá no meu mapa, estou vendo que é possível. E daí eles vão te questionar a vírgula. É católico e não frequenta o ritual cristão. Quem é que é católico? Ele. Quem é que não frequenta o ritual cristão? Ele. Eles vão te dizer num romano que essa vírgula deveria ser retirada, pois o sujeito é igual. Lembra que ele entrou no lugar de um mas, de um porém. A vírgula na frente dos adversativos, ela é obrigatória. Então, não é facultativa, eu não posso tirar se ele tem valor de oposição. Entenderam, minha gente? Mas cuidem que já houve essa afirmativa em Romanos. E daí, de repente, se tu não te atém, já sabe que um E tem vírgula por sujeitos diferentes, por sujeito igual não tem. Mas se ele for adição, agora se ele entrar na oposição, a vírgula existe. Tá indo? Eu adoro mapas por isso, certo? Daí eu estou querendo assim, ó, ver se eu consigo convencê-los, lacrar no cérebro, que isso é importante. Então, agora nas questões, se nós entendemos essa filmagem, vamos ver se nas questões a gente consegue resolver tudo isso. Observa a questão número 1. Eu acho que eu deixei... Ficou ali na janela. Eu levei os... Observem a questão número 1. Observem a questão número 1. Em que alternativa a oração destacada está incorretamente classificada? Se você entendeu o que eu falei, minha gente, está lá no mapa. Você não precisa procurar no meu rosto a resposta. Você vai procurar no mapa se realmente eu coloquei o que precisa. Ele jogou e vibrou. Estão me dizendo que na letra A eu tenho uma oração coordenada, sindética, aditiva. Ora, minha gente, eu tenho que ter todo cuidado, não é só olhar o articulador e sair marcando X. Eu tenho que ver se a oração é coordenada, tá certo? Estaria errado se tivesse me dito oração coordenativa, ela é coordenada. Como ela tem o síndeto, ó, estudar o nexo ajuda um monte, né? Então, no momento que eu tenho aquele E, eu vi que estou somando, ele é adição, é sindética em relação ao síndeto, e é aditiva porque eu estou adicionando uma oração na outra. Por isso, a letra A está correta. Na letra B diz, eu li a notícia, mas não entendi a mensagem. Ora, estão me dizendo que a oração é coordenada, já estou com um olhar bem crítico. Ela é coordenada, tá certo? Essa terminação me interessa. Ela é sindética, eu sei, porque eu vi que lá, ó, o mas é adversativo, ó, mas não entendi a mensagem. A segunda oração está se opondo à primeira. Então, no momento que eu sei que o mas está ali no processo de adversativo, de oposição, a oração é coordenada, sindética, porque tem o síndeto, e é adversativa. Perfeito. Na letra C diz, ora ri, ora chorava. Ora ria, desculpa, ora chorava. Cuidado aqui, minha gente. Se tivesse sublinhado ora ria e tivesse me dito que eu tenho uma oração coordenada, sindética, alternativa, não é verdade. Porque o primeiro ora, maiúsculo, não é conjunção, não é síndeto. Ele é chamado de partícula expletiva ou de realce. Podem te pedir o nome dele, como também podem te pedir a primeira oração.
A primeira oração é uma oca, oração coordenada assindética, porque a oração que vem antes do articulador, sem o síndeto, é a oca. E a que começa com o síndeto é coordenada sindética e o nome do articulador. Por isso, a segunda oração que está sublinhada é coordenada, é sindética e é alternativa. Perfeito. Saiu tarde de casa, chegou, pois, atrasado. Vai, olha ali, eu me memorizei, pois é explicativo. Não, mas eu também te coloquei na encrenca. Eu te disse que um pois pode ser conclusivo, e eles estão dizendo que é explicativo, mas ele está entre vírgulas. Está ali no mapinha, não é isso? E daí eu olhei ali, saiu tarde de casa, chegou, então, portanto, atrasado. Eu poderia colocar um portanto, um então, um logo, um assim, um por conseguinte, um por isso. Então, esse pois entre vírgulas, a equivalência dele é um articulador conclusivo, ele vale por conclusão e não por explicação. Estão me pedindo para marcar a incorreta é a letra D. Porque na letra E diz, leve a sombrinha, já que está chovendo. Bom, eu tenho lá o mapa dos nexos e das locuções, e eu vi que já que está listado no explicativo, mas que eu deveria consultar o sentido do período com o verbo antecessor. E daí eu olhei aqui, ó, já que, leve, é uma ordem. Então, nasceu aí uma oração, coordenada e não coordenativa, por isso está certo. Nasceu com o síndeto, é sindética. E ela é explicativa. Pronto? Para você estudar oração coordenada assindética, oração coordenada sindética, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, coloque como estereótipo esse modelo, porque aqui você tem um exemplo, inclusive para cada um, certo? É um exemplo para cada um. Isso caiu numa prova, mas equivale a um exemplo de cada um. Aqui só tinha marcar incorreto, mas ele era conclusivo. Daí, se você olhar, ó, aditivo, adversativo, alternativo, conclusivo e explicativo. Fica para o visual de vocês, fica uma ordem, fica melhor para na hora da prova você identificar. Questão número 2. Essa questão é mais preocupante. Quando tem romanos, ou tem aquela de números que você soma correta, ou quando tem verdadeiro ou falso, você tem que cuidar com toda a conversa estabelecida ali. E daí aqui eles te dizem, a escassez de recursos está se tornando preocupante. Logo, será motivo de uma reunião administrativa. Se eu colocasse um logo aí, daria uma ideia de conclusão. Portanto, por conseguinte, por isso, será motivo de uma reunião. Conclui uma afirmativa anterior. Mas eles não pediram isso. Eles pediram para preencher o tracejado, escreveremos a conjunção dessarte. Eu aqui nem perderia o meu tempo, se você deu atenção para o mapa. Porque dessarte ou destarte não são conjunções. Eles são advérbios. Isso caiu numa prova, minha gente. Mas eu vou ver se, quem sabe, se tivesse me dito advérbio ou não tivesse dito nada, usaremos o vocábulo, a palavra, né? Daí tudo bem. O problema é classificar morfologicamente uma palavra que não é. Então, se eu não tivesse falado em conjunção, será que entraria o dessarte aqui? Você entendeu que dessarte é anafórico? Ele retoma o que vem antes. Então, a escassez de recursos está se tornando preocupante. E é a escassez que será motivo de uma reunião administrativa. Eu não estou retomando aquilo que anteriormente estava, então seria correto colocar dessarte. Aqui iria dessarte, sem problema algum, com 2 S's. O grande problema foi aqui, chamar de conjunção quando ele é um advérbio. Certo? Questões de romanos são questões cautelosas. Você tem que ler tudo. Não vai assim no ímpeto, porque dá uma vontade, dessarte, eu já vi, destarte, estava lá.
né? E daí a gente já quer só se preocupar em escrevê-lo sem fazer a relação do que ele é morfologicamente. Por isso, Romano 1 está errado. No Romano 2, jogaram bem e não ganharam o jogo. O nexo sublinhado poderia não sublinhar. Eles poderiam dizer o nexo sublinhado e não estar sublinhado, minha gente. Entenderam? Porque, por isso eu digo, saiba quem são os nexos. E daí você vai localizar o nexo. E daí eu fui ali, jogaram bem e não ganharam o jogo. O nexo sublinhado, que é o E, tem valor de adição. Daí eu consulto o meu mapa. Ó. Normalmente o E é aditivo. Mas se ele tiver um não nunca, ele equivale a uma oposição. Então, não adianta eu me atirar só na decoreba. É aquilo que eu digo. Memorize os nexos e as locuções, mas comprove dentro do contexto do fraseado o sentido que ele está te dando. E eu ainda adiantei para vocês, porque aqui no mapa eu já vou adiantando, né, as encrencas e as preferências que as bancas possam ter. Por isso, Romano 2 está errado. Romano 3, ele não estuda, nem ela trabalha. Eu lembro do nem, olha lá. O nem junta negações. Será que aquela vírgula estaria correta? Não sei se eles vão me pedir isso, né? Mas a gente já automaticamente já vê isso. Eu fui lá, ele não estuda. Quem é que não estuda? Ele. Quem é que não trabalha? Ela. Sujeitos diferentes. Por isso houve a vírgula, porque o nem e o e estão nessa constatação com sujeitos diferentes, vírgula. Se fosse sujeito igual, não haveria vírgula. Bom, mas não é isso. Vamos ver o que eles estão pedindo. O nexo tem um significado de adição. É verdade. Ele é nexo e tem um significado de adição. Adição negativa, mas é de adição. E poderia ser substituído pela conjunção também. Não. Eu te disse que também é encrenca. Mas ele é adição, olha lá, está com a seta do aditivo. Sim, se fosse só me dito que manteria o sentido perfeito. Só que eu chamei o também de conjunção. E o também tem valor, ó. Ele tem valor, ele não é. Certo? Ele é um advérbio, então, por essa razão, a palavra conjunção ali destoou. Por essa razão, o Romano 3 está errado e nenhuma é para marcar o que se afirma, né? É para marcar as corretas, nenhuma está correta. Eu vou pedir que você estude a questão olhando para o mapa. Mas, antes disso, coloque o mapa lá à frente, fique olhando umas 4, 5 vezes. Cada vez que você olha, numa segunda, numa terceira, você vai ter um olhar diferente, porque ele já é conhecido, certo? E ele está separado. Se você vai pegar um livro, só o barulhinho da folha, de você virar uma folha, já te desvia, né, do foco, do sentido. E assim não, você tem um mapa com toda a informação ali sequencial. É só constatar na questão o que o mapa está te mostrando, certo? Questão número 3. No exemplo, corra, que o temporal está próximo. Olha o vocábulo que. Eu sempre digo, concurseiro tem que saber que está sempre na pauta de um concurso. E a gente, numa aula anterior, já viu todos os quês. Hoje a gente está vendo alguns, mas em cada aula a gente vai reforçando. E agora eu vou costurando a nossa colcha da língua portuguesa precisando dos quês. Porque a análise sintática é isso, minha gente. A nossa ideia só dá elasticidade quando os nexos me dão essa possibilidade. Eles existem para isso. O que também. Eles são pontes para as nossas ações e para as nossas ideias. Por essa razão, quando eu vejo um que, eu tenho que cuidar. E daí eles estão me dizendo que é uma conjunção coordenada. Eu nem vou me preocupar, porque conjunção nunca é ada. Conjunção sempre é tiva. Então, essa eu elimino de cara, sem ter receio de constatar, nada. A mesma coisa, ela até pode ser conjunção, mas subordinativa, nunca conjunção subordinada, certo? O AD é para oração, a conjunção é tiva. Bom, está me dizendo que é um articulador. Tá certo, ó. Lá o mapa disse que eles podem chamar de nexo, articulador, conector,
conectivo, conjunção, então já estou vacinado com isso, e daí eu já sei que é um articulador coordenativo, perfeito? Se ele for coordenativo, está certo. Até aí tudo bem, depois eu vou constatar lá no meu período. Explicativo, pode ser, porque se um que for substituído por um pois, e eu vou olhar a constatação do período e fui ver corra, né? Está me dando uma ordem, e para eu obedecer essa ordem, alguém me explique, né? Esse racional da explicação é isso. Então, eu estou vendo que sim, ele é um articulador coordenativo e explicativo. Pronto, cheguei à resposta, porque pronome relativo e conjunção integrante foi só para jogar o meu pensamento. Questão número 4. Não faça isto, pois o grupo será prejudicado. A expressão sublinhada, não sublinhada, poderá ser substituída sem prejuízo à coerência e correção. Bia, mas é ambíguo essa questão, vamos anular, porque eu poderia querer só grupo, poderia querer só o não. Expressão sublinhada, mas se tu olhares as opções que te dão, eles estão se referindo ao nexo, ao articulador, à locução, não é isso? Já que, visto que... Você não vai substituir um não por isso, então você já está sabendo que eles estão se referindo ao pois, certo? Daí vou lá, sublinho. Daí eu lembro do mapa novamente do pois. E eu sei que entre vírgulas, substituído por portanto, ele é conclusão. Mas com vírgula, contextualizando, eu estou vendo ali que o verbo não faça isso. É uma ordem negativa. Porque o imperativo pode ser afirmativo ou negativo, e o negativo tem um não na frente. Então, por essa razão, eu tenho ali um articulador, uma conjunção coordenativa e explicativa. E se é explicativa, eu posso substituir para fins de correção, escrita, para fins de coerência, sentido. Eu posso substituir por posto que. Eu posso substituir por já que. Está lá, ó. Né? Olhando para o mapa, você encontra a resposta. Eu posso substituir por visto que. Eu posso substituir pelo vocábulo que. De novo, que na pauta. Porque um que e pois. Mas eu não posso substituir por porquê. Separado e sem acento. Porque eu só posso substituir por porquê junto e sem acento. Porque junto e sem acento que equivale à conjunção. O separado sem acento é um pronome. Na próxima aula a gente vai ver bonitinho o mapa dos porquês. Porque como a gente vai entrar no causal, fica bem entre o explicativo que tem porquê junto sem acento e no causal que também tem porquê junto sem acento. Certo? Tem um fraseado bonito aí na internet, não sei quem inventou, mas é bonito, que num período de crise, feliz é o porquê que tem 4 empregos, né? Alguém inventou esse fraseado, achei bonito, então, e tem sentido mesmo. E hoje a gente está vendo um porquê, que ele é conjunção sempre quando ele for grafado junto e sem acento. E ali a exceção é essa. Só fazendo uma observação, que se no enunciado dissesse para fins de coesão, é regra. E daí eu tenho lá o pois. O posto que, o já que e o visto que já não daria, porque eu tenho um é conjunção, é nexo articulador, o outro é locução. Já tivemos bancas pedindo isso. Entenderam? Mas como ali não falou para fins de regra, falou para fins de sentido e de correção, perfeitamente correto, à exceção do porquê separado e sem acento. E a nossa questão de conclusão. Existem questões de reescrita. Eu, como tinha pouco espaço, não fiquei ali repetindo os 2 períodos, unindo os 2 períodos. Porque quando eles querem, eles repetem. Juntam os 2 períodos no Romano 1, juntam no Romano 2 e juntam no Romano 3. Daí eu só fiz a síntese. Como é que a gente poderia unir os 2 períodos preservando o sentido do texto?
Eu te falei que decorar as conjunções e as locuções é de sumíssima importância, correto? Mas eu também te disse que você tem que ver o sentido do texto. Tem que contextualizar. Então, eles me deram estes 2 períodos separados. Me disseram assim, a ética é fator importante nas relações. Até aí eu teria um período simples, concordam comigo? Porque eu só tenho um verbo. Mas eles me deram outro período simples para uni-lo num período composto. A ética, muitas vezes, não é respeitada. Eu tenho que unir e quem vai fazer essa ponte é o articulador, estabelecendo ideia. Ora, eu dei uma afirmativa, e a afirmativa 2 não está se opondo à afirmativa anterior? Concordam? Então, eu poderia unir estes 2 períodos com um articulador de oposição, de contraste. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, ou um e, né? Porque como eu tenho lá o advérbio, daí eu fui lá. Eu poderia substituir, poderia reunir os 2 períodos por portanto? Claro que não. Por isso você memorizou que portanto é conclusão. Não tem coerência fazer essa ponte, correto? Será que eu poderia unir com o mas? Posso, perfeito. Poderia unir com o porém? Não, porque eles não acentuaram o porém. Entendeu? Isso já foi motivo, minha gente, de 3 concursos grandes aqui no Sul. E eles, tudo estava perfeito e a maioria enxergou que o porém tinha acento. Não é querer enxergar, tem que enxergar como está, certo? A situação é esta, lamento. Então, o porém sem acento não deu para você fazer a substituição. Por essa razão, somente o Romano 2 uniria os 2 períodos de forma coesa, correta e coerente. Com isso, minha gente, encerramos a nossa aula, que tratou do processo de coordenação e toda a sua costura gramatical. Nas questões e através do mapa, sintam-se à vontade para visualizar aquilo que, numa prova, com certeza você irá encontrar. Foi um privilégio, mais uma vez, ter estado com vocês.